Nunca imaginei que um anúncio de gravidez pudesse virar o início de um pesadelo, e também o começo da minha vingança. Eu e Harry estávamos radiantes. Nosso casamento tinha 29 anos de histórias, amor e desafios. Mas a sombra de Kyla, a irmã dele, sempre pairava sobre nós. No começo, eu até gostava dela. Achava que era simpática, mas com o tempo percebi. Kyla era venenosa, manipuladora e cheia de rancor. Cada sorriso dela escondia uma farpa pronta para me ferir. Tudo começou anos atrás, quando Harry tinha 17 anos e se envolveu com a melhor amiga de Kayla. O relacionamento acabou porque ele se sentiu pressionado a ficar com alguém que a irmã achava conveniente. Kayla, como sempre, não aceitou e chorou para os pais, exigindo que ele seguisse um caminho que a deixasse confortável. Ninguém deu muita atenção, mas aquele padrão de controle já estava instalado. Quando Harry e eu começamos a nos conhecer, Kayla não perdeu tempo. Cada encontro familiar, cada jantar, era uma tortura silenciosa. Ela mencionava ex-namoradas dele do nada, rindo sarcasticamente, como se estivesse me lembrando constantemente do que eu não era. Harry ficava desconfortável e pedia para ela parar. Mas Kayla adorava ver meu rosto se contorcendo de raiva e ciúmes. E claro, ela observava cada passo meu no Instagram. Se um homem comentava uma foto minha, ela corria para o irmão para reclamar. Harry e eu só ríamos das paranoias dela. Mas dentro de mim, algo começava a fermentar. O desejo de não ser mais subestimada. Quando decidimos morar juntos, Kyla tentou sabotar tudo. Convenceu Harry a terminar comigo, alegando que eu tinha defeitos irreparáveis e que ele merecia alguém melhor. Aquilo me partiu ao meio, mas não me derrotou. Mal sabia ela que cada provocação sua plantava em mim a semente de algo maior. A vontade de fazer justiça com minhas próprias mãos. Chegou o noivado. Todos estavam felizes, mas Kyla estava estranhamente silenciosa. Depois de algum tempo, ela explodiu. Ligou para Harry aos gritos, dizendo que merecia ser a primeira a saber do noivado, que ela era a única mulher importante na vida dele. Eu não respondi às mensagens estranhas. Apenas observei. Cada tentativa de intimidação dela me fortalecia. Mas a festa de casamento foi a gota d'água. Eu havia decidido. Kayla não teria poder sobre mim. Não naquele dia. E então, aconteceu. Ela chegou vestida de preto, com um véu, parecendo que vinha de um funeral. Passeava entre os convidados, espalhando murmúrios sobre como estava perdida e como perder o irmão para outra mulher a destruía. Harry tentou contê-la, mas ela fingia inocência, se fazendo de vítima. Minha sogra e meu sogro tiveram que intervir. Kyla, você precisa ir embora agora. Eu, naquele momento, senti uma onda de alívio e poder. Meses depois, mesmo com seu aborto, e toda a tristeza que a vida havia lhe imposto, Kayla tentava se aproximar do nosso filho Nate. Harry e eu decidimos ser prudentes. Ela podia ver o menino, mas sob nossas regras. Nada mais seria como antes. Cada passo que ela dava em direção a mim ou a minha família era vigiado. Cada gesto, cada palavra, registrado mentalmente para o dia em que a justiça seria feita. Eu não só sobreviveria às manipulações dela, eu iria virar o jogo, e o melhor, ela nem imagina que tudo já está prestes a explodir. Nunca subestime a ousadia de alguém que acredita ter controle sobre a sua vida. Kayla achava que podia me humilhar no próximo jantar de família sem consequências. Mal sabia ela que, desde o meu casamento, cada palavra dela, cada indireta, cada gesto manipulador estava sendo cuidadosamente registrado na minha mente. E agora era a hora de transformar isso em estratégia. O convite chegou como um aviso. Jantar em família amanhã à noite. Esperamos vocês. Harry comentou casualmente. Ela provavelmente vai aparecer. Não se preocupe. Eu sorri, mas dentro de mim já estava calculando. Kayla tinha um padrão. Entrar, provocar e depois se fazer de vítima. Eu não cairia mais nesse jogo. No dia seguinte, passei horas me arrumando. Não era sobre aparência, era sobre presença. Escolhi um vestido elegante, mais discreto, que mostrava confiança sem arrogância. Maquiagem impecável, cabelo bem preso. Tudo pensado para que qualquer gesto meu transmitisse força e serenidade. Harry olhou para mim e disse: "Você está radiante." Ela nem vai saber como reagir. Sorri, mas meu pensamento estava noutro lugar. A hora da vingança estava chegando. Ao chegar à casa da família, Kayla já estava lá,
como previsto. Ela me lançou um olhar frio, um daqueles que dizia: ainda não acabou. Passei por ela com um sorriso controlado, apertando a mão de nossos pais, cumprimentando os convidados. Ela tentou interromper minha fala com sarcasmo. Então finalmente casou com ele, hein? Achei que fosse demorar mais, mas ignorei. Cada comentário dela caía no vazio, enquanto eu me posicionava estrategicamente entre os convidados, mostrando segurança. Durante o jantar, Kayla começou seu jogo clássico. Falar das ex-namoradas de Harry, insinuar que ele havia perdido algo melhor comigo, tentar provocar ciúmes nos irmãos e parentes, mas eu estava pronta. A cada indireta eu respondia com sutileza, não dando abertura. Um olhar, um sorriso discreto, uma frase curta que soava inocente, mas carregada de significado. Ela começou a se irritar. Eu podia sentir a raiva crescendo. O momento-chave aconteceu quando Kayla tentou envolver Nate na conversa, dizendo que ele merecia conhecer pessoas importantes da família e que eu estava exagerando ao proteger o menino dela. Foi meu ponto de virada. Calmamente, levantei-me, interrompi e disse: Kayla, acho melhor você respeitar meu espaço e minha família. Eu sei que você tem suas dores, mas não vou permitir que projete isso em nós. O silêncio caiu como uma lâmina sobre a mesa. Harry me olhou com orgulho. Meus pais assentiram discretamente. E todos os convidados ficaram tensos. Kayla ficou vermelha, gaguejando, tentando manter a compostura, mas nada saía coerente. A cada palavra dela, eu percebia que a estratégia estava funcionando. Ela perdia controle, e eu ganhava poder. Quando ela finalmente saiu da mesa, parecia derrotada. Mas Kayla não se entrega tão facilmente. Eu sabia que ela tentaria outra vez, em outro momento, com outro ataque. Mas a diferença agora era clara. Eu não era mais a vítima. Eu estava no controle da narrativa, e cada ação dela só reforçava minha posição. Mais tarde, enquanto todos se dispersavam, recebi uma mensagem anônima de uma fonte que só Kayla poderia ter. Um print de uma conversa manipuladora dela com um primo, tentando sabotar nossa relação com Harry. Meu coração acelerou, não por medo, mas por excitação. Era hora de planejar o próximo passo. O jogo de Kayla havia se tornado a oportunidade perfeita para virar o jogo de forma definitiva. E naquele instante, percebi que a vingança não seria apenas uma reação. Seria meticulosamente calculada, lenta e dolorosa para ela. Eu iria transformar cada ato de arrogância dela em desastre público. Kayla nunca mais teria poder sobre mim, sobre Harry ou sobre Nate. A festa de aniversário da família sempre foi o palco perfeito para os dramas de Kayla. Ela adorava transformar qualquer celebração em uma vitrine do próprio ego, sempre tentando ofuscar os outros e deixar sua marca de humilhação. Mas eu não estava mais ali para ser manipulada. Eu estava pronta. Cada detalhe do meu plano cuidadosamente calculado. Ao chegarmos, a primeira coisa que notei foi o vestido de Kayla. Como sempre, extravagante, chamando atenção para si mesma. Mas desta vez, meu olhar não carregava medo ou ressentimento. Carregava paciência, frieza e determinação. Eu sabia exatamente como ela iria agir, e estava preparada para cada passo dela. Ela começou sutilmente. Como sempre, comentários sobre minhas escolhas de decoração, elogios exagerados às minhas falhas e pequenas indiretas para Harry. Mas eu mantive a postura. Cada provocação era um convite para ela se revelar. E Kayla caiu na armadilha que eu havia preparado sem perceber. Enquanto conversava com alguns familiares, percebi que ela se aproximava de Nate, tentando inserir-se de maneira quase carinhosa, mas totalmente manipuladora. Foi nesse instante que decidi agir. Calmamente me aproximei, sorrindo de forma suave, mas firme, e disse: Nate, vamos brincar um pouco aqui no salão? Ela ficou parada por um momento, surpresa com a interrupção. Seus olhos se arregalaram, tentando entender o que eu estava fazendo. E ali, diante de todos, a primeira faísca do meu plano se acendeu. Eu estava no controle do ambiente, dos olhares e da narrativa. Logo depois, durante a entrega dos presentes, Kayla tentou repetir suas provocações. Comentários sobre minhas roupas, pequenas indiretas sobre a criação do nosso filho, tudo diante de familiares atentos. Mas eu já tinha a arma perfeita: registros, prints de mensagens, fotos estratégicas, pequenos áudios que mostravam claramente a manipulação dela. Enquanto todos riam de forma contida das tentativas dela de chamar atenção, eu simplesmente deixei os detalhes aparecerem nos lugares certos.
para que cada gesto dela fosse visto como o que realmente era: pura arrogância e toxicidade. O momento crítico chegou quando ela tentou me isolar na cozinha, com aquela voz doce e sarcástica ao mesmo tempo. Você acha que controla tudo, não é? Mas sempre haverá uma brecha. Sorri calmamente e respondi: Kayla, brechas existem para quem não entende o jogo. Eu aprendi rápido, ela congelou. Pela primeira vez vi medo genuíno no olhar dela. Mas não era apenas isso. Era a frustração de perceber que, mesmo com toda a arrogância, havia perdido o controle da narrativa. Eu estava à frente, e ela não sabia como reagir. No final da festa, enquanto todos comentavam os acontecimentos discretamente, Kayla se retirou sozinha, frustrada e impotente. Mas o melhor estava por vir. Enquanto ela se afastava, eu enviei discretamente uma mensagem a um familiar próximo, mostrando evidências de suas manipulações anteriores. A reação foi instantânea. Sussurros e olhares que revelavam a verdade que ela sempre tentou esconder. E ali, no meio de risadas, conversas e celebrações, eu percebi algo poderoso. A vingança não era apenas sobre humilhação. Era sobre expor a verdade, colocar cada peça em seu lugar e finalmente recuperar o controle da minha vida e da minha família. Kayla não tinha mais espaço para enganar, manipular ou intimidar. Kayla nunca soube perder. Cada derrota para ela era combustível. Cada fracasso era só mais uma razão para tentar se reerguer às custas dos outros. Mas eu não estava mais ali para ser alvo. Cada movimento dela agora seria monitorado. Cada palavra, cada gesto, cada passo em falso. E a noite do jantar de família seguinte foi a oportunidade perfeita para minha primeira grande ofensiva. Ela chegou como sempre. Sorriso calculado, vestido chamativo, maquiagem exagerada. Mas desta vez, algo havia mudado. Eu estava preparada. Enquanto cumprimentava os convidados, percebi seu olhar fixo em mim, tentando avaliar onde poderia atacar. Eu sabia exatamente o que ela planejava: me humilhar diante de todos, minar minha autoridade com Harry e jogar dúvidas sobre minha relação com Nate. Kayla começou com suas indiretas sutis, lançando comentários sobre minhas decisões de decoração, sobre minha roupa, sobre a maneira como organizava a festa. Mas eu não caí na provocação. Mantive a postura. Sorri discretamente e continuei a interação com os convidados, deixando que ela se revelasse sozinha. Cada comentário dela era uma oportunidade de mostrar ao redor sua verdadeira face. O primeiro erro dela veio quando tentou manipular um primo nosso, insinuando que eu estava sendo excessivamente controladora com Harry. Sutilmente, deixei meu telefone à vista, com os prints das mensagens manipuladoras de Kayla abertas na tela. O primo viu e não conseguiu disfarçar a surpresa. Kayla percebeu o que estava acontecendo, mas já era tarde. A primeira rachadura no seu plano já havia se formado. Quando tentou se aproximar de Nate, seu olhar implorava por aprovação, mas eu estava pronta. Interceptei o menino com naturalidade, sorrindo para Kayla de forma que deixasse claro: você não tem mais poder aqui. Ela ficou parada, os olhos cheios de raiva contida. Cada movimento meu evidenciava seu fracasso silencioso. O ápice da noite chegou durante a entrega de um presente especial que eu havia preparado para Harry. Kayla tentou criar uma situação constrangedora, insinuando que eu não sabia administrar minhas responsabilidades familiares. Mas ao abrir o presente, todos viram que era algo cuidadosamente pensado, com fotos, memórias e detalhes que mostravam meu cuidado e atenção. Murmúrios de aprovação e admiração começaram a se espalhar entre os convidados. Kayla tentava interromper, mas ninguém mais a dava atenção. O momento de vulnerabilidade dela se transformou em minha vitória silenciosa quando, durante a sobremesa, Harry me olhou com orgulho e disse: baixinho, você está incrível. Ela nunca mais vai duvidar de você. Kayla, percebendo que seu plano havia falhado, ficou visivelmente desconcertada. Saí do jantar com a sensação de que o primeiro golpe tinha sido dado, e que agora nada poderia pará-la de entrar em uma espiral de desespero que eu havia previsto. Enquanto voltávamos para casa, pensei em cada passo seguinte. Kayla iria tentar reagir, claro, porque orgulho e manipulação eram seu combustível. Mas cada tentativa dela só me daria mais informações, mais provas e mais oportunidades de expor sua verdadeira face. Eu não estava apenas me defendendo. Eu estava construindo o caminho para a queda total dela, e naquele momento soube. A vingança não era apenas sobre humilhação, era sobre justiça.
e a justiça estava prestes a ser servida de maneira impecável. Kayla não sabia lidar com derrota. Cada falha aumentava sua frustração, seu ódio e principalmente sua imprudência. E foi exatamente isso que ela fez na tarde do aniversário do primo mais próximo de Harry. Tentou criar um escândalo público para me humilhar na frente de todos, mas eu estava pronta. A festa estava animada, crianças correndo, risadas, familiares se cumprimentando. Kayla chegou mais cedo, como sempre, carregando aquele ar de superioridade. Vestido impecável, maquiagem perfeita, sorrindo de maneira falsa. Eu observei cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Ela acreditava que ainda podia manipular tudo ao redor, mas ignorava que eu já havia planejado cada passo dela. Quando ela começou suas provocações, dirigidas principalmente a mim, eu mantive a calma. Comentários sobre meu vestido, sobre minha forma de me relacionar com Harry e Nate, indiretas sobre minhas falhas como esposa e mãe. Tudo isso passou por mim como água sobre pedra. Mas dentro da minha mente, cada insulto se transformava em um ponto no meu plano. O ápice veio quando Kayla, visivelmente irritada por não me ver reagir, tentou se aproximar de Nate e tirar o menino do meu lado, insinuando que eu o mantinha preso por ciúmes. Foi a oportunidade perfeita. Calmamente, aproximei-me, segurando Nate pela mão, e disse em tom firme, mas controlado: Kayla, você não toca no meu filho sem permissão. Ele está seguro aqui comigo. O olhar de Kayla era de incredulidade e raiva pura. Ela não esperava que eu tivesse coragem de confrontá-la em público. Mas o melhor estava prestes a acontecer. Antes que ela pudesse reagir, eu usei discretamente meu celular e mostrei para alguns familiares presentes prints de conversas dela, tentando manipulá-los e criticando minha forma de cuidar de Harry e Nate. O efeito foi imediato. Murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. Olhares se voltaram para ela. Kayla tentava se justificar, mas ninguém acreditava. A cada palavra, mais evidente ficava que todas as tentativas dela de me controlar e humilhar tinham sido expostas. O semblante dela mudou de arrogante para desesperado em questão de minutos. Harry se aproximou, abraçou meu ombro e baixo sussurrou: Ela não tem mais poder. Você está incrível. E eu estava. Mais do que incrível, eu estava pronta para avançar. Cada movimento de Kayla naquela festa só reforçava a minha estratégia. Ela havia se tornado um alvo fácil, e eu sabia que ainda havia mais terreno para conquistar. No caminho de casa, enquanto refletia sobre o caos que havia causado, percebi que Kayla começaria a se desesperar, a agir sem pensar, e isso seria perfeito para mim. Cada tentativa dela de se reerguer seria usada contra ela. A vingança, que até então estava só começando, estava prestes a se intensificar de forma definitiva. E naquele instante, uma certeza firme se instalou dentro de mim. Kayla não iria escapar do que estava por vir. Ela própria abriria as portas da sua ruína, e eu estaria esperando, paciente e calculista, para observá-la cair. Depois do fiasco na festa do primo, Kayla não dormiu. Cada minuto sem conseguir me atingir a deixava mais ansiosa, mais imprudente. E foi exatamente essa pressa que a fez cometer erros fatais. Ela começou a tentar manipular amigos e familiares próximos, espalhando versões distorcidas da verdade, tentando me pintar como a vilã da história. Mas eu já estava alguns passos à frente. Recebi mensagens de conhecidos, parentes e até colegas de trabalho, todos confusos com rumores que Kayla havia espalhado. Antes que qualquer dano fosse feito, respondi com sutileza, clareza e provas irrefutáveis. Prints de conversas, fotos e pequenas gravações que mostravam sua manipulação. Cada ataque dela se transformava automaticamente em evidência contra ela. Enquanto isso, Harry me observava com aquele olhar de admiração que sempre me dava força. Ele sabia que Kayla tentaria de tudo, mas também sabia que eu não apenas sobreviveria. Eu iria virar o jogo. Eu comecei a arquitetar, em silêncio, cada passo seguinte, cada movimento que iria expor a cunhada de maneira irrevogável. O ápice veio quando ela resolveu confrontar meu círculo de amigos mais próximos, tentando convencê-los de que eu era controladora, vingativa e manipuladora. Mas sem perceber, Kayla caiu em minha armadilha. Havia preparado uma reunião com eles, casual, para colocar assuntos em dia. Durante a conversa, de forma natural, trouxe à tona as mensagens e prints que mostravam o verdadeiro comportamento dela. O choque foi imediato. Olhares de surpresa, murmúrios e perguntas diretas começaram a se espalhar.
Kayla tentava falar, explicar, justificar, mas ninguém mais acreditava. Cada palavra dela soava vazia, cada gesto desesperado. Pela primeira vez, ela não tinha aliados suficientes para defendê-la. E eu estava no controle do ambiente, da narrativa e da percepção de todos. Quando a conversa terminou, ela estava completamente sem chão. A arrogância que costumava carregar desapareceu, substituída por um silêncio constrangedor. Eu percebi naquele momento que cada passo planejado, cada detalhe observado ao longo dos anos, estava começando a dar resultado. Kayla, a manipuladora, a arrogante, estava caindo diante de todos, mas a vingança ainda não estava completa. Eu sabia que Kayla faria mais tentativas, cada vez mais ousadas e desesperadas. Cada erro dela seria uma oportunidade de aumentar meu poder e consolidar minha posição na família, na vida de Harry e na relação com Nate. A queda dela seria lenta, dolorosa e pública, e eu estava determinada a assistir cada capítulo dessa ruína se desenrolando. Enquanto caminhava para casa com Harry, sentindo o peso e o sabor da vitória parcial, uma sensação de antecipação tomou conta de mim. Eu sabia que o próximo movimento de Kayla seria arriscado, e que desta vez, ela não teria como escapar da destruição que eu já havia começado a planejar. Kayla não sabia lidar com o fracasso, e o fracasso estava se acumulando rápido demais. Depois do fiasco com os amigos, ela decidiu atacar diretamente durante uma reunião familiar importante, acreditando que ainda podia me humilhar e recuperar algum poder. Mas desta vez, eu estava preparada para cada movimento dela. A reunião aconteceu na casa dos pais de Harry, um almoço formal que reunia toda a família. Kayla chegou com aquele ar de superioridade habitual, vestida de forma impecável, maquiagem perfeita e um sorriso que tentava disfarçar a raiva. Mas eu percebi de imediato que ela estava nervosa. Cada passo seu, cada palavra, carregava a atenção de quem sabe que pode perder. Enquanto todos se cumprimentavam, ela começou sua primeira investida. Comentários sutis sobre minhas escolhas, indiretas sobre minha criação de Nate, observações sarcásticas sobre Harry e sua própria relação com ele. Mas eu mantive a calma, sorrindo, respondendo com naturalidade, sem dar espaço para que ela me desestabilizasse. Cada ataque era um convite para ela se revelar, e ela caiu perfeitamente na armadilha. No momento crítico, Kayla tentou um movimento mais ousado. Questionou minha autoridade sobre Nate, insinuando que eu o mantinha longe dela de forma injusta. Eu então levantei-me calmamente, peguei o menino pela mão e disse firme, mas sem elevar a voz: Kayla, seu papel como tia é importante, mas ele está seguro comigo. Eu decido o que é melhor para ele. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para ela. O ar de arrogância começou a desmoronar, e eu senti o poder fluir dentro de mim, mas ainda não era suficiente. Discretamente, comecei a compartilhar prints de mensagens que mostravam suas manipulações, seus comentários maldosos e suas tentativas de sabotar meu casamento. A cada evidência apresentada, os olhares de parentes e amigos se tornavam mais críticos em relação a ela. Kayla tentava falar, se justificar, mas ninguém mais a apoiava. Sua voz tremia, seu sorriso falso desapareceu, substituído por uma expressão de desespero e raiva contida. Harry se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro, e sussurrou: Está perfeita. Ela nunca mais terá poder sobre nós. E naquele momento, percebi que a vingança não era apenas sobre humilhação ou justiça pessoal. Era sobre restaurar a dignidade, proteger minha família e colocar cada pessoa em seu devido lugar. Kayla, que durante anos tentou controlar tudo ao redor, finalmente estava vulnerável, à mercê das consequências de seus próprios atos. Mas sabia que isso ainda não havia acabado. Kayla, em sua arrogância, cometeria mais erros, cada um me dando mais ferramentas para garantir sua queda completa. Eu estava pronta para transformar cada tentativa dela em desastre público, cada ataque em prova de sua manipulação. Enquanto a reunião se encerrava, pude sentir a tensão dentro dela. Kayla sabia que perdeu o controle. E eu sabia que o próximo passo dela seria desesperado, exatamente como eu planejava. Kayla não sabia mais o que fazer. Cada tentativa de me atingir se transformava em um desastre para ela. E a raiva, a frustração e o desespero começavam a tomar conta. Quando menos esperava, decidiu que a única maneira de recuperar alguma vantagem seria expor um segredo.
algo que ela acreditava que me abalaria profundamente diante de todos. Mas ela não tinha ideia de que eu já havia previsto esse movimento. O evento foi um jantar na casa dos avós de Harry, um ambiente formal, cheio de familiares e amigos próximos. Kayla chegou radiante, vestindo um vestido vermelho vibrante que chamava a atenção, maquiagem impecável, sorriso calculado. Eu, por outro lado, mantive a calma absoluta, vestida de maneira elegante, mas discreta, mostrando confiança e controle. Cada passo meu era pensado para reforçar minha presença e minha autoridade diante de todos. Ela começou com suas indiretas sutis, sobre Nate, meu casamento, minha postura como mãe e esposa. Mas eu não me movi. Cada comentário dela era registrado mentalmente, pronto para ser usado no momento certo. E então veio o golpe. Kayla, acreditando ter em mãos algo devastador, levantou-se e disse com voz alta e dramática: "Todo mundo precisa saber que ela..." E aqui fez uma pausa dramática. Planejou esconder certas coisas do Harry. O silêncio tomou conta da sala. Todos olharam para mim esperando que eu me defendesse, esperando que eu ficasse nervosa. Mas eu sabia exatamente o que ela estava prestes a revelar, porque cada detalhe já havia sido antecipado. Mantive a calma, respirei fundo e sorri de forma controlada. Kayla, você realmente acha que pode me atingir assim? Interessante, é? Talvez as pessoas que estão aqui gostariam de ouvir a verdade completa. Foi então que, de forma natural, comecei a compartilhar prints, mensagens e pequenos áudios que mostravam exatamente as manipulações dela. Cada palavra, cada gesto que ela tentara usar contra mim agora estava ali. Claro, evidente, diante de todos. Os olhares de choque se voltaram para Kayla, enquanto ela percebia lentamente que cada movimento seu estava sendo usado contra ela. A arrogância dela começou a desmoronar. Ela gaguejava, tentava se justificar, mas nada soava convincente. Cada tentativa de manipulação era imediatamente neutralizada por provas concretas, evidências irrefutáveis de que ela havia passado anos tentando sabotar meu casamento e minha vida familiar. Harry me olhou, orgulhoso, com aquele brilho nos olhos que sempre me dava força, e disse baixo: "Você está perfeita." Ela nunca mais terá poder sobre nós, e naquele instante, Kayla finalmente compreendeu. Cada ataque, cada plano, cada provocação durante todos esses anos não apenas falhou, mas havia sido meticulosamente transformado em sua própria ruína. Ela estava exposta, derrotada e vulnerável. Enquanto a noite se encerrava, pude sentir a tensão dentro dela, o desespero e a frustração tomando conta. Kayla havia finalmente cruzado o limite da própria arrogância, e agora estava totalmente à mercê das consequências. Eu sabia que não seria um fim instantâneo, mas um processo inevitável de queda pública, lenta e dolorosa, que eu assistiria de perto calculando cada passo. Kayla não sabia mais o que fazer. Cada tentativa de se reerguer transformava-se em desastre, e sua frustração começava a transparecer de forma perigosa. Depois de ser exposta na reunião familiar, ela decidiu que precisava de uma revanche externa. Contatou amigos e familiares mais distantes, tentando criar uma narrativa contra mim. Mas não sabia que cada passo seu já estava sendo monitorado. A oportunidade perfeita surgiu durante um evento social da comunidade. Uma festa de aniversário de uma amiga em comum, onde todos os conhecidos estariam presentes. Kayla acreditava que, se conseguisse me humilhar diante de pessoas que não conheciam meu histórico, poderia virar a situação a seu favor. Mas novamente ela subestimou a minha preparação. Ao chegar, vestida com roupas extravagantes e maquiagem chamativa, Kayla começou com suas indiretas típicas, sussurrando comentários sobre mim para conhecidos e tentando chamar atenção para si mesma. Mas cada movimento dela era previsível. Eu já havia compartilhado discretamente informações com pessoas de confiança sobre o comportamento manipulador dela, criando uma rede de testemunhas prontas para intervir se necessário. O ápice veio quando ela tentou, de forma direta, questionar minha autoridade e insinuar problemas em meu casamento, esperando que olhares de curiosidade se voltassem para mim. Foi o momento que eu esperava. Calmamente, olhei para os presentes, sorri de forma controlada e disse: "Acho importante esclarecer algo antes que qualquer conclusão seja tirada." E então, compartilhei com alguns familiares e amigos presentes prints e áudios que evidenciavam suas manipulações e ataques, detalhando todas as tentativas dela de prejudicar minha vida familiar e meu casamento ao longo dos anos. Cada prova foi apresentada com naturalidade, como se fosse apenas uma conversa casual, mas o efeito foi devastador.
Os olhares de choque e desaprovação se voltaram para Kayla. Ela tentou falar, se justificar, mas nada soava convincente. Cada gesto de arrogância anterior agora estava sendo usado contra ela. A sala, antes silenciosa, se encheu de murmúrios e comentários, deixando Kayla cada vez mais visivelmente desconcertada. Harry se aproximou de mim e, baixo, disse: "Ela nunca mais terá poder sobre nós." E eu concordei internamente. Kayla estava completamente à mercê das consequências de seus próprios atos. Cada tentativa desesperada de controle, cada manipulação e cada indireta havia sido revertida contra ela. A vingança que eu vinha planejando pacientemente estava se tornando realidade diante de todos, de forma pública e irreversível. Enquanto saíamos da festa, pude sentir a tensão e o desespero consumindo Kayla. Ela não tinha mais aliados, não tinha mais poder, e cada movimento seu agora só a levava mais para a própria ruína. Eu sabia que o clímax da vingança estava próximo, e que nada poderia deter a queda final dela. Kayla estava desesperada. Depois de todas as humilhações públicas, das manipulações expostas e do fracasso em todas as suas tentativas de me atingir, restava-lhe apenas uma última cartada: a via legal. Achava que, ao tentar interferir em nosso casamento e na guarda de Nate, poderia recuperar algum poder, ou pelo menos nos causar dor. Mas ela não fazia ideia de que cada movimento seu já havia sido previsto e documentado. A ameaça surgiu em forma de notificação. Kayla havia contratado um advogado, alegando interferência na relação familiar e buscando alguma forma de restrição ou manipulação sobre Nate. Eu respirei fundo, sabendo que aquele seria o momento crucial. Cada conversa anterior, cada mensagem, cada prova da verdadeira personalidade dela foi organizada com cuidado para que seu ataque não tivesse efeito algum. O processo começou com encontros e depoimentos. Kayla acreditava que podia manipular as testemunhas, distorcer fatos e criar uma narrativa que me colocasse como vilã. Mas, ao longo de cada reunião, cada advogado, cada familiar e cada prova apresentada deixava claro seu comportamento manipulador. Prints, áudios, registros de mensagens e testemunhos de amigos e parentes transformaram sua tentativa de vingança em um desastre absoluto. No tribunal, a expressão de Kayla mudou drasticamente. O orgulho que carregava há anos deu lugar ao medo, à frustração e à impotência. Cada argumento que ela apresentava era imediatamente refutado com evidências concretas. Cada tentativa de me atingir voltou-se contra ela. Eu permaneci calma, firme, observando a queda de alguém que por tanto tempo tentou controlar minha vida. Harry me segurou a mão discretamente, orgulhoso enquanto a juíza lia a sentença. Restrições severas a Kayla, perda de qualquer acesso não supervisionado a Nate e o reconhecimento formal de que suas ações nos últimos anos configuravam manipulação, assédio emocional e tentativa de sabotagem familiar. O choque na cara dela foi impagável. A arrogância, a frieza e o controle que sempre ostentou desapareceram em segundos, substituídos por raiva, humilhação e desespero. Ela havia perdido completamente. Sua reputação, seu poder e a confiança de todos à sua volta estavam destruídos. Ao sair do tribunal, respirei fundo e senti uma paz que há muito tempo não experimentava. A vingança não havia sido apenas satisfatória, havia sido justa. Kayla finalmente enfrentou as consequências de todos os anos de manipulação e arrogância. De volta à minha casa, Harry, Nate e eu nos abraçamos, aliviados e unidos. A vida que antes estava ameaçada pelas manipulações dela finalmente estava segura. O peso dos anos de tensão caiu, e a liberdade, o respeito e a paz tomaram o lugar do medo. Enquanto observava Kayla sendo escoltada, via a frustração em cada gesto dela, mas mais do que isso, via a confirmação de que a paciência, a estratégia e a inteligência podem transformar qualquer ataque em vitória. Eu saí daquela situação mais forte, mais confiante e mais protegida, sabendo que a dignidade e o amor próprio sempre prevalecem sobre a manipulação e o ódio. E mesmo com tudo resolvido, um pensamento permaneceu. Kayla havia caído, mas a sombra de quem tenta controlar vidas alheias sempre deixa marcas. Marcas que só o tempo, a justiça e a vitória podem curar completamente.